Então, obrigado pela organização, pelo trabalho de vocês, né? E obrigado por ter ficado até aqui também, né? Eu imagino, no final, o último dia pesado. Também lamento pela confusão, na terça-feira eu ia apresentar, mas eu não pude. Então, responsabilidade fechar o evento aqui. Bom, quem não me conhece, eu sou o André, eu terminei o doutorado agora em março pela PUC, mas eu vinha fazendo já um trabalho independente também de pesquisa lá em Purdue, com o financiamento desse programa da Latam Bridges em Templeton, em epistemologia da religião. Então, basicamente, aqui hoje eu vou falar sobre um argumento famoso, conhecido como aposta de Pascal, e tentar motivar um pouco, mostrando que a gente poderia ver uma versão diferente desse argumento. Tem várias versões, esse argumento é famoso, tem muita discussão. Eu vou mostrar um exemplo simples usando teoria da decisão imprecisa, né? E vou tentar mostrar algumas motivações. Essa é uma pesquisa que eu tenho realizado nesse último ano. Esse é o primeiro artigo. Tem um segundo artigo também ainda que eu estou terminando. Então, esse aqui vai ser uma espécie de resumo desse primeiro artigo, que eu estou ajudando basicamente os teístas, mas no segundo artigo eu não ajudo, eu atrapalho eles. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o roteiro, a tradução, depois o argumento, provavelmente. Vou falar o que é probabilidades imprecisas, falar do modelo para ter decisão, e depois vou mostrar dois casos de incerteza na aposta de Pascal e uma reação que eu acho que não é boa para o segundo tipo de incerteza que eu vou falar, que é o princípio de regularidade. Né, eu acho que tem uma resposta melhor para eliminar esse segundo tipo de incerteza, mas eu não vou falar dela aqui hoje, eu vou falar dessa resposta que eu acho que é ruim. Então, como vocês sabem, todo mundo deve saber, historicamente, o argumento de Pascal, né, é um argumento pragmático, tem várias versões. No livro dele, O Pensamentos, né, no século XVII, ele escreveu lá, pelo menos tem três versões famosas do argumento. E, curiosidade, todos os argumentos, essas três versões, são versões de argumentos pragmáticos, não é para defender que a hipótese de Deus, né, que Deus existe, é provável. É para defender que é racional, digamos assim, assumir um tipo de compromisso, uma vida prática, uma vida religiosa, no qual você segue uma doutrina, ou segue um conjunto de práticas religiosas. Né? Então, é um argumento um pouco diferente. Não é para justificar a hipótese de Deus existe, mas é para justificar, digamos assim, uma espécie de ação de vida religiosa que você segue durante a sua vida. Né? Tem formulações do argumento em termos de crença, como os atos disponíveis, que eu vou falar daqui a pouco. O problema é que aí tem problemas com voluntarismo doxástico. Então, eu acho que essa é uma maneira que hoje o Hayek, o Jordan, os autores todos já têm enfatizado, que é melhor colocar em termos de wagering for God, né, com uma aposta, definida como uma atitude que a gente tem durante a vida, né, de tentar impulsionar a crença em Deus. Assim é melhor. O argumento a gente evita alguns problemas com crença. Né? Então, na formulação mais clássica, ele diz que o argumento Pascal, né, pelo menos a terceira versão famosa, diz que racionalidade exige a gente apostar a favor da existência de Deus, porque é a opção, né, dentre as disponíveis, que maximiza a utilidade esperada. Curioso que o Pascal, quando pensou nessas coisas, o Pascal é um gênio, né? O Pascal e o Pierre de Fermat, né, os dois basicamente começaram a teoria da decisão de rascunhos, começaram do nada, né? Essa teoria da decisão, claro, não tinha todo o aparato que a gente tem hoje, mas foram muito importantes, né? Pensando em contexto de aposta lá, os caras conseguiram formular assim, vários tipos de princípios que a gente consegue formular de maneira mais precisa, né, e sugerir, e também em teoria da probabilidade de Pascal. Né? Então, esses caras são muito importantes, não tinham todo o ferramental que a gente tem hoje, né? E tem algumas disputas sobre exegese também, mas não vou entrar nisso. O fato é que esses caras são impressionantes, o que o Pascal conseguiu, né, sugerir. Então, esse argumento ele consegue combinar várias ideias. A questão da filosofia da religião, crença em Deus, utilidades infinitas, que é um problema para a teoria da decisão, teísmo e assim por diante. Vamos lá, então. Considere o seguinte, então. Tem duas opções. Eu vou falar de uma matriz bem simples do problema. Vou falar da maneira mais simples de formular o problema, tá? E vou falar depois como a gente poderia aplicar a teoria de decisão para ela, imprecisa no caso. Então, pensa em duas opções, né? Dois estados do mundo. Deus existe ou Deus não existe. Pensa em dois atos, simplesmente. Apostar a favor da existência de Deus ou apostar contra a existência de Deus. Aqui, sempre a combinação ato-estado vai determinar um tipo de resultado, um tipo de consequência, né? Ou seja, a ação produzir uma consequência, né? No caso do Pascal, ele estava pensando que apostar a favor da existência de Deus não afeta diretamente, não tem algum tipo de impacto causal se Deus existe ou não no estado. Então, por isso que é independente, né? Os atos não têm nenhum tipo de relevância causal sobre os estados do mundo. Tem várias maneiras de tentar lidar com infinitos. Eu vou tratar da maneira mais simples, que é estender os números, né, reais. Então, você vai ter um conjunto de números reais estendidos, admitindo, então, operações com infinito, né? Infinito não é um número, a gente só coloca um elemento, a famosa a linha reta estendida, né? No caso, é controverso, mas é a maneira mais simples de fazer. Eu vou comentar algumas outras aqui rapidinho. No meu segundo artigo, eu trato de outras várias abordagens
para lidar com o de infinito e de salvação, que eu vou falar daqui a pouco. Beleza. Então, ela é controversa essa abordagem, porque a noção de utilidade, né, o Gustavo até falou de continuidade, a noção de utilidade infinita, ela tem um problema sério com continuidade. Tem gente que tenta motivar a continuidade, tem gente que joga fora a continuidade na teoria da decisão. Você tem modelos diferentes com continuidade, sem continuidade. O fato é que isso já causa um certo problema já de início. A noção de salvação, né? Por exemplo, se você apostar a favor da existência de Deus e Deus existir, a consequência supostamente Pascal é uma sequência de salvação depois da vida. Aí tem várias maneiras de interpretar isso. Tem gente que interpreta como infinito. E lá pelas tantas, o Pascal sugere isso lá no texto dele, mas ele nunca usou o símbolo de infinito, né? O famoso símbolo de infinito, para lidar com isso. Ele falava que é a salvação, que é infinitamente bom, superior a qualquer tipo de consequência de você apostar a favor de Deus, Deus não existir, ou você não apostar e Deus existir. Todas essas vão ter utilidades finitas, né? Você já pode ver o problema aí, você pode também já ver o que vai acontecer com o argumento, né? O fato é que tem várias maneiras de abordar a noção de salvação e de infinito, né? Usando números surreais, aí análise não padrão, que fala sobre isso, utilidades lexicográficas, utilidades relativas, tem várias maneiras. No meu segundo artigo eu trato todas essas abordagens aí e mostro vários problemas, né, para um argumento particular, uma objeção, que é o argumento dos muitos deuses, né? Quando tem uma matriz de decisão com mais deuses do que apenas um. Aí tem vários problemas e eu tento lidar usando todos esses aparatos aí dessas teorias alternativas de utilidade. Bom, o fato é que, vamos então, como é que é o problema? Né? A matriz de decisão é essa, né? Como eu falei, tem dois atos ali, né? No caso, WH ali, apostar a favor de Deus, apostar contra Deus, e tem duas possibilidades, Deus existe ou não existe, né? Então, uma maneira de interpretar salvação Pascal é achar, então, que quando Deus existe e você aposta a favor de Deus, você ganha salvação. Perfeito? Você vai ter uma vida após a morte que é infinitamente boa. E todas as outras utilidades aqui, que é apostar contra Deus e Deus existir, apostar contra e Deus não existir, e apostar a favor e Deus não existir, vão ser utilidades simplesmente finitas, né? Não conseguem chegar nesse grau de benefício ou de felicidade que você teria se você apostasse Deus de fato existisse. Né? Tem vários problemas essa matriz de decisão, tem vários. Eu mesmo não gosto dessa matriz de decisão. Mas para nossa discussão aqui, para mostrar alguns resultados com teoria imprecisa, né? Eu vou usar ela. Né? No segundo artigo eu falo de outras matrizes bem mais sofisticadas e bem mais complicadas. O que é a utilidade esperada de um ato, então? A utilidade esperada de um ato é uma soma ponderada, né, das utilidades, sendo que a ponderação é dada pela função de probabilidade aqui, né? O argumento Pascal geralmente é entendido como um argumento de decisão sob incerteza, ou seja, cabe ao agente determinar as probabilidades, né? Geralmente a informação que a gente tem se Deus existe ou não, ela a nossa evidência não é, a gente não tem probabilidades objetivas sobre isso disponíveis, então cabe ao agente, né? Dependendo do qual que é a evidência que ele tem, obviamente, né? Então, por isso que se configura como um problema de decisão sob incerteza, não sob risco. Sob risco é quando tem as probabilidades objetivas dadas. Algum tipo de estatística confiável sobre uma hipótese vai te dar lá sobre as possibilidades do mundo. Aí você vai ter que ter algum tipo de acesso, informação bem privilegiada. Talvez muitos dos casos de decisão que a gente toma é sob incerteza. Né? Sob risco são poucos casos, talvez no contexto científico, então que a gente tem evidência, né, estatística confiável sobre os estados do mundo, então a gente consegue ter uma probabilidade comum que é para todos os agentes, aqui no caso não. Se você calcular, né, tem vários problemas, mas se você calcular assumindo todas essas coisas, você vai ver que a utilidade esperada de apostar a favor de Deus, né, vai ser infinita, enquanto que a outra vai ser finita. Então você já vê que, né, o que vai acontecer aqui, né? O finito, ele tem esse famoso swamping effect, né? Ele meio que inunda, né, toma conta e não tem como, ou seja, a utilidade vai lá para cima. Né? Você pode pensar que essa matriz tem mais até possibilidade de outros atos, né? Não só esses dois, pode pensar, se você tem mais deuses, você vai ter apostar a favor, sei lá, do deus muçulmano, apostar a favor de um deus, sei lá, judaico, ou budismo, se é que no caso não tem deus, mas se você seguir uma vida religiosa, né, budista e assim por diante. Bom, dá para ser mais sofisticado isso aqui. O argumento é esse, né? Ou seja, é exigido racionalmente, na premissa, a gente escolher esse ato que maximiza a utilidade esperada. A gente tem, quando está disponível, no caso, unicamente, né? A racionalidade exige, então, a premissa 2, que assinale probabilidade positiva a Deus existe. A 3 diz que a materialização é correta, a premissa é bem contestável, eu não gosto dela, mas esse é o argumento. Então, se você aceitar tudo isso, a racionalidade vai exigir você apostar a favor da existência de Deus. É preferível apostar a favor desse Deus do que apostar contra, né? Matriz bem simples, né? 2 por 2, ok. O que eu quero discutir é o seguinte, é assumido, geralmente, na literatura, que esse valor de probabilidade subjetiva, né, decisão sob certeza, ele é fixo. É 0,5, 0,6, 0,7.
E tem uma disputa por trás entre bayesianos que é se existem situações em que eu não tenho evidência muito boa, que eu não devo assinalar 0,5, 0,6, talvez seja uma idealização. Talvez minhas crenças nem incluem, talvez meus estados psicológicos nem incluam graus de crença 0,5, 0,6. Então, tem modelos, né, para incerteza e para crença que são um pouco mais, digamos assim, relaxam um pouco essa condição. Então, um deles é a probabilidade imprecisa. Se a gente assume que acontece, então, né? Acontece muita coisa e dá muito problema, mas vamos ver aqui. Bom, tem motivações. As motivações, pelo menos três, né? Incomensurabilidade e incomparabilidade, né? Quando você tem várias proposições, um conjunto de proposições, que você, sei lá, pensa a respeito, e você compara algumas delas, mas tem outras que você não compara. Por exemplo, eu creio que hoje vai chover, mas de repente eu tenho a crença de que o Donald Trump está na Casa Branca, mas eu nunca comparei meus graus de crença, né? O bayesiano sempre entende o fenômeno de crença aqui como gradual, né? Talvez eu não compare. Então, o modelo impreciso consegue lidar com esse fenômeno. A outra é que talvez nosso grau de a gente não é sempre tão confiante assim para ter um grau de crença, nossa incerteza tão grande, nossas crenças, para ter graus precisos, né? Então, é mais uma motivação segunda psicológica, assim, né? E a terceira é sobre evidência. Tem casos em que, por exemplo, a evidência é essa: pega uma moeda justa, que você sabe que é justa, pega uma moeda que você não sabe qual que é o histórico dela. Você não sabe se ela é viciada ou não para cara e coroa. E nesse caso, está meio no escuro, então você não deveria assinalar 0,5, né? No caso que você não sabe como a moeda se comporta. No caso que você sabe que ela se comporta, então parece racional assinalar 0,5, 50% de chance aí, cara e coroa. Mas em outros casos, não. Esse é um exemplo bem simples, mas pode pensar, por exemplo, a proposição de que vai chover, vai nevar em West Lafayette no, sei lá, ano novo de 2050. Sei lá, então meu grau de incerteza sobre essa proposição é muito grande. Minha evidência não é muito, não diz muito, né, sobre isso. Claro que eu posso pegar e ver todos os anos novos e ver se nevou nessa cidade e tal, e fazer, claro, uma distribuição, né, objetiva. Mas tem outros casos, tem vários casos que tentam motivar, no caso, o modelo impreciso, né. E você pode pensar também, no caso, isso aplicado para a discussão sobre a crença, né, religiosa. Você pode pensar agnósticos que creem que Deus não existe, é mais provável que Deus existe, mas não assinalam graus precisos, assinalam só uma comparação. Talvez ele tenha um grau de incerteza. Talvez a evidência que ele tenha seja mais em direção a que Deus não exista, do que Deus exista. Você pode pensar mesmo teístas, que, né, que não têm graus precisos também, mas tem, ou seja, um comprometimento maior que Deus exista do que não exista. Então, são graus comparativos. Até na minha tese eu ofereço uma teoria comparativa, que eu acho que o estado mais fundamental é de crenças comparativas, e a partir disso a gente constrói todo o modelo matemático do bayesianismo que a gente quer, tanto preciso como impreciso. Bom, vou correr aqui, porque começa falando, começa a empolgar. O bayesianismo me empolga, então... Bom, então esse é o modelo preciso. Você tem uma função, mapeia um conjunto de linguagens e vai dar números reais entre 0 e 1. O modelo impreciso é simplesmente uma generalização disso. Em vez de falar de uma função, você fala de um conjunto de funções. Claro, essa é uma maneira, tem outras tantas na literatura. Esse texto do Peter Walley tem lá várias maneiras que ele mostra, né? Ele é um dos caras, né, talvez, que originou isso aí, um dos precursores desses modelos imprecisos, né, de problema imprecisa, as motivações também, e não só usa na filosofia, mas em outras áreas, engenharia, computação, tem várias aplicações de modelo impreciso. O fato é que modelando aqui, no caso, estados doxáticos, estados epistêmicos, né, incerteza também, nossas crenças, o modelo impreciso é umas alternativas boas. Então, essa é a maneira, ou seja, em vez de falar de uma função, fala de um conjunto de funções, né? Então, tem várias funções, esse conjunto total de funções representa o estado doxático da gente. Você tem uma função que assinala para P, sei lá, 0,5, outra assinala para P 0,6, tem várias funções, em vez de só uma. O problema é o seguinte: a gente tem que colocar uma restrição chamada convexidade, porque você pode ter grau 0,6 e 0,7, vou tentar resumir rápido aqui, e pode ter gaps, né? Pode ter descontinuidades. Então, para ter um intervalo numérico matemático, a gente precisa de algumas condições, né? Uma delas, geralmente, é a convexidade. Tem outras um pouco mais fracas, chamado requerimento de intervalo, mas eu vou assumir essa aqui. É contestável, tem gente que não gosta, nem sei se eu gosto direito desse troço, mas o fato é que tem que assumir para ter um verdadeiro intervalo matemático, senão você vai ter gaps, né? Você vai ter, por exemplo, um conjunto de funções que dá 0,6, 0,7, sei lá, 0,8, mas e entre esse 0,7 não necessariamente é um intervalo numérico, então precisa de algumas condições para isso, tá? Então é a convexidade. Tudo bem. Tudo bem, você viu que não é uma função que representa o estado doxático da gente, é um conjunto de funções. Só que isso reverbera também nas utilidades esperadas. Para cada ação agora, você vai ter um conjunto de valores de utilidade esperada. Por quê? Porque para cada ação você vai calcular a utilidade esperada com funções diferentes. Você vai ter um conjunto de funções, sei lá, você dá a probabilidade de que Deus existe, sei lá 0,4.
Você vai calcular a utilidade esperada com 0,4. Você vai calcular a utilidade esperada de apostar a favor de Deus com a probabilidade de Deus, sei lá, 0,5. É um outro valor, e assim por diante. Então, também vai se formar um conjunto de valores e, tipicamente, vai ser também intervalos matemáticos. Só que quando a gente coloca infinito em jogo, é um problema. Não vai ser necessariamente intervalos. Vai ser um conjunto discreto, vai aparecer ali um deles, né? O fato que lá a gente tinha, com teoria de decisão clássica, a gente tem maneiras diferentes, né? Pelo menos a utilidade esperada. Você pode ser um teórico causal, pode ser um teórico da evidência, né? Que é o Jeffrey, e assim por diante. E tem diferença entre os modelos causais também. O fato que é fácil, você vai lá e calcula. Tem uma fórmula, você calcula a utilidade esperada para cada data. Aqui, você vai ter um conjunto de valores. Como é que, então, eu vou agora, para uma mesma ação, tem vários valores de utilidades, vários valores de expectativa, se quiser. Como é que agora eu comparo esses valores, né? Que eu tenho para uma ação A vários, a ação B tem vários. Como é que eu comparo agora? Qual que é o critério? Então, causa realmente um problema, assim, né, para ter decisão, né, assumir probables imprecisas. Aí, tem algumas sugestões, né? 5 minutos. No meu artigo... Opa! Bom, vou correr aqui. O fato é que, no meu artigo eu ofereço lá, eu falo de 5, né? Aqui eu vou falar só de 2. Maximinha, a primeira ali, é você pegar as mínimas utilidades esperadas e comparar. E aí das mínimas você escolhe a melhor. Então, o maximax é pegar as maiores utilidades esperadas, compara e pega qual que é a maior. E a admissibilidade é isso. Tem que ter uma função para qualquer ato B, tal que essa utilidade esperada, né, de A, no caso ali, vai ser maior ou igual a B, né, à luz dessa função específica. Um pouco mais, seja, maximinha é a regra mais restrita, vamos dizer assim, depois a maximax e depois essa admissibility também, que ela é mais, talvez conjuntos de ações permissíveis são maiores, né. Eu coloquei em termos de permissibilidade, mas depois vai aparecer aqui se eu conseguir chegar lá. A condição de ser exigido, né, racionalmente. Mandatório, obrigatório. No caso aqui, então, a matriz de decisão que eu falei, tem duas situações de incerteza. Então, para tentar ser rápido aqui. A primeira no caso, a gente tem grau de crença em Deus existe, vai mapear A e B, e não vão ser 0 e 1 os valores, né? Esse topo e o caso A, que é o menor valor, e no caso B, o maior valor do intervalo. E no outro caso, a gente inclui 0, tá? Bom, resumindo, se a gente assumir o primeiro caso de incerteza, todas as regras vão dizer que é racional, não só é permissível apostar a força de Deus, mas é obrigatório, tá? Resumindo, a conversa é essa. Porque infinito vai ter o mesmo efeito, swamping effect, vai tomar conta, se a gente assumir infinito dessa maneira. Tudo bem, vou resumir rápido aqui. Então, a segunda situação que é interessante, que é a situação que a gente assume 0. Quando a gente assume 0, tem um problema, porque matematicamente, geralmente não é definido, né? Você multiplicar 0 por infinito. Mas em teoria da utilidade, teoria da probabilidade, geralmente em teoria da medida é assumido, né? Essas operações são definidas, né? O pessoal assume que é 0, né? Então, se você não já assumir isso, já vai dar problema, vai ser indefinido o valor de utilidade esperada para apostar a força de Deus. Mas se você assumir como fazem tipicamente nessas áreas, então você vai ter o valor ali de utilidade, você vai ter aqui no caso a expectativa de apostar a favor de Deus vai ser vaga, né? Imprecisa entre esses dois valores, né? Infinito para todos os outros, somente quando é 0 a probabilidade de Deus vai ser esse valor ou 1, que é a consequência deixa eu voltar aqui, de apostar a favor de Deus quando Deus não existe. E a outra vai ser um valor numérico, um intervalo, que é o normal quando você tem utilidades finitas, né? Tudo bem. Aí você vai aplicar. Se você aplicar max-max, vai dar, de novo, a favor da existência, apostar a favor da existência de Deus. Vai favorecer essa, como racionalmente exigida. Se você usar admissibility, vai ser racionalmente permissível apostar a favor de Deus, da existência de Deus, né, no caso, mas não é muito claro qual que é o veredito em relação a apostar contra a existência de Deus. Poderia ser, como é uma regra que permite mais ações permissíveis, poderia. A gente vai ter que comparar dois valores que o argumento Pascal não faz. Então tem uma mudança já significativa. O argumento Pascal ele funciona com a teoria clássica, modelando, sem assumir nenhum tipo de comparação entre as utilidades finitas, né? Tipo de consequência. Aqui você vai ter que comparar quando Deus não existe, o que traz mais benefício? Apostar a favor da existência de Deus ou apostar contra a existência de Deus, né? Isso já seria um problema, porque também tem gente que acha que a matriz, as utilidades vão variar de acordo com as pessoas, né? Então, dependendo qual for o benefício, então vai ter toda uma discussão sobre as utilidades. Ou você pode pensar, fazer uma média de como é que as pessoas se comportam, se traz mais benefícios para as pessoas em geral, e colocar o valor na matriz ali, e aí comparar, né? Pode ter pesquisas empíricas que mostram que, sei lá, que se ateu, quando Deus não existe, é melhor, né? Supondo que Deus não existe, é melhor do que, no caso, aí teria que ter pesquisa para informar isso, né? E do que você ter isso, ou ter uma vida religiosa, né? Vamos dizer assim.
O fato é que a regra não é totalmente, ela não diz, ela como que é indecidível aqui, né? Sobre esse ato de apostar contra a existência de Deus. Ela não diz que é racionalmente permissível isso, e não diz que é racionalmente impermissível. Se fosse impermissível, aí seria racional, mandatório, né, exigido apostar a favor da existência de Deus nesse segundo cenário. Ok. Maximin é pior ainda, porque você vai comparar os mínimos, e os mínimos são O1 e O3, ou seja, apostar a favor da existência de Deus quando Deus não existe e apostar contra a existência de Deus quando Deus não existe. Também vai ter que comparar. Só que é pior, porque não diz nem que apostar a favor da existência de Deus é racionalmente permissível. Outra coisa, essas regras todas, muitas delas têm problemas, né, também. Eu não estou querendo defender, no meu artigo eu tento mostrar, só assumo elas e falo, o que acontece com o comportamento delas, né? Tem muita discussão também sobre a adequação delas. E sobre a adequação dos modelos de teoria de decisão imprecisa, né? Então, e tem muita disputa, tem vários paradoxos e problemas que são colocados por essas teorias. O fato é que a ideia é só mostrar o que acontece, qual é o comportamento, né, formal, sem a gente assumir essas coisas todas, que acontece com a aposta de Pascal. Tudo bem, eu vou correr aqui. Tem um princípio de regularidade que fala que a gente não deveria assinalar a zero a probabilidade de existência de Deus. Né? A gente não deveria estar certo que Deus não existe. A gente deveria assinalar um valor mais intermediário. Né? E aí tem um princípio, tem uma estratégia que quer dizer que, olha, proposições logicamente contingentes nunca devem ter grau de crença, né, ou probabilidade subjetiva zero. Eu acho que esse movimento é complicado, desse princípio aqui. Ele parece intuitivo, parece realmente interessante, mas o problema é que ele se contradiz com outro modelo, outro princípio bayesiano, chama-se condicionalização. O estrito, né, tem o Jeffrey, né, e tem outros modelos também para atualizar a crença quando você ganha evidência, né, probabilidade subjetiva, mas esse é o clássico que tem argumentos famosos a favor desse princípio, e ele vai contradizer esse princípio, né. Então, esse é um problema. O outro problema é que, mesmo que você racional assinalar zero na proposição contingente, como diz o princípio de regularidade, tem algumas distribuições que é racional você assinalar valores, né, por exemplo, esse condicional. Se você assumir que P e ver a probabilidade de P subjetiva no grau de crença, tem que ser 1. Né? Então, teria outro problema sério aqui, no caso, para o princípio. Né? Seria racional admitir 1 nessa probabilidade condicional, mas 0 no caso, o princípio está exigindo isso lá no caso. Né? Seria irracional lá. Então, eu acho que essa reação, né, ela não é boa para excluir a incerteza 2, que é uma situação que a gente inclui 0. Né? Você pode pensar que 0 é sei lá, um artefato matemático, mas se a gente está falando aqui 0 como representando, né, certeza absoluta da falsidade, você pode pensar também que certeza absoluta da falsidade não seria até dogmático você ter em relação a Deus existe ou Deus não existe, né? Deveria ter graus, ou seja, sua evidência talvez não seja tão decisiva sobre isso para você ter um grau. Acho que essa reação é até melhor, né? Porque seria uma forma de dogmatismo. Né? E também o princípio de condicionalização, quando você assume que uma proposição tem grau 0, você não consegue atualizar. Ela vai permanecer 0 fixa para sempre. Em qualquer dos modelos, se bem que Jeffrey acho que muda, mas esse modelo de condicionalização clássica não vai nunca subir. Ou seja, por mais que você ganhe evidência, você nunca vai aumentar de 0. E isso é uma consequência ruim. Seria uma forma de dogmatismo. Né? Essa reação eu acho melhor do que essa do regularidade. Então, isso. Resumindo, no primeiro tipo de incerteza, todas essas regras, né, de extensões à teoria clássica de utilidade esperada vão favorecer o ato de apostar a favor de Deus. Né? No segundo caso, não acontece necessariamente. Né? O que acontece é só com max-max. As outras, a maximin é completamente indecidível, não é claro, vai ter que comparar valores de utilidade, que não acontece no argumento do Pascal clássico, e a admissibilidade, pelo menos, diz que é racionalmente permissível apostar a favor da existência de Deus. Então é isso, desculpa a correria. Resumindo, 31 páginas em 20 minutos. Muito obrigada, André. E aqui as referências. Obrigada pela apresentação. Nós temos aqui um comentário do Daniel. Ele escreveu: um breve comentário. Richard Davidson estudou praticantes experientes de meditação budista. As evidências por ele levantadas mostram que o sistema imunológico de praticantes é mais eficiente comparado com o grupo controle, independente de Deus existir ou não. Bela análise, André. No caso aqui, evidência levantadas de uma vida religiosa, né, que seguem uma prática, é isso, eu suponho. Sim. Eu acho que de prática.
o estudo do Davidson, ele pediu autorização do Dalai Lama e o Dalai Lama então indicou os praticantes mais experientes. Tem também com outro, o segundo estudo depois, estudos posteriores em que ele pegou não praticantes e fez com eles. Mas tanto no grupo de praticantes já experientes, quanto no grupo que fez a prática, foi ensinado as práticas, eles observaram que tinha vantagem no sistema imunológico. E nesse caso a gente sabe, porque se Deus existe ou não, isso é uma incógnita, nunca saberemos. Para o estudo em que foi feito pelo Richard Davidson, aí a gente já teria um pouco mais de certeza, porque sendo verdade ou não, eles já têm ter um sistema imunológico é uma coisa boa. Então, contaria em favor da aposta do Pascal nesse caso. Achei incrível a tua análise, muito bacana olhar pelo ponto de vista lógico esse problema. Obrigado. Obrigado. Então, o que é interessante é que é isso, né? O argumento do Pascal não depende de você comparar o que traz mais benefício se você assumir a utilidade infinita, salvação, né, como utilidade infinita daquela maneira que eu falei, né? Que é uma maneira controversa já por si, mas muita gente faz isso, né? Para efeitos de mostrar o que se segue, né? Que eu fiz aqui. Então, ele não assume como é que você compara as utilidades finitas do caso. Assumindo aquela infinita, ela vai tomar conta, né, da utilidade esperada e aí você vai ganhar. Mas nesse caso, quando a gente aplica regras imprecisas, você vê que em alguns contextos de incerteza muito grande, que seria aquele contexto que assume zero, e inclui um também, você pode pensar, o maior contexto de incerteza, né, que chama de ignorância, é quando é todo intervalo de probabilidade, né, entre 0 e 1. Tem gente que é contra isso. Mas se a gente assumir isso, a gente vai ter que fazer comparações, então, sobre o que traz mais benefício, né, uma vida religiosa ou não, nesse caso simples, né. E aí, claro, por isso que eu falei, né, talvez estudos empíricos possam informar a gente sobre essas coisas. Só que a disputa aqui, claro, o ponto que você trouxe, que se praticantes, no caso, né, no caso do budismo, teriam mais benefícios, a gente pode pensar assim, né, do que... aí teria que incluir aí, no caso, você poder pensar em outros tipos de ações, não só essa de... Porque aqui é o Deus cristão, né, o Pascal está assumindo. Pensar em outros tipos de Deus e outras práticas religiosas, né, ou seja, essas ações de práticas, seguir uma prática religiosa diferentes, específicas, uma matriz mais rica, e mostrar que essas utilidades, né, traz mais benefícios para as pessoas seguirem esse tipo de práticas, né? Aí, por isso que eu disse, tem que ser talvez empiricamente informado a essas utilidades. A gente não pode simplesmente aqui, eu não quero fazer uma suposição, né, que traz mais benefício do que um, que o outro. Eu quero, e por isso que no caso, um limite aqui na minha pesquisa, né? Eu só analisei do ponto de vista formal mesmo o que acontece, né? Outra parte seria essa de tentar fundamentar do ponto de vista de benefícios mesmo, né? Mas não fiz isso, né? E aí tem a disputa, né? Se a gente pega, então, se a gente pode pegar no caso aí, no caso foi uma pesquisa aí, pegou várias pessoas, uma amostra, né, ver como elas se comportaram, se traziam os benefícios e tal, se trazia melhorar o sistema imunológico delas. Mas você pode pensar que isso poderia variar também as utilidades ali, né? Poderia entrar outras questões em jogo. Eu acho que o grande ponto é o que determina os valores de utilidade ali, né? O que determina? E aí tem muita discussão sobre isso, porque tem gente que acha que a utilidade por exemplo, não remete a nenhum tipo de... É só comportamento, tem gente que acha que é um tipo de estado mental que está sendo representado, que é uma preferência. E aí tem disputas sobre isso também, né? Os realistas psicológicos acham que é um estado mental. Tem gente que acha que é mais formalista, né? Behaviorista acha que é um comportamento. Aliás, o formalista acha que essa coisa é um artefato que a gente usa para representar, né? No caso, essa relação. Mas obrigado pelo comentário. Obrigada pela resposta. Tem um comentário, uma pergunta de Acrísio Picanso. Ele escreve: André, chegastes a ter contato com o trabalho de Elizabeth Jackson e do Andrew Rogers, Saving Pascal's Wagner? Não conheço o trabalho deles. Eu conheço o trabalho dela, se não me engano, é a Jackson da epistemologia formal, né? Eu conheço o trabalho dela. Porque só para fazer uma coisa, eu sou da epistemologia formal e teoria de decisão, né? Então, para mim, filosofia de religião é um pouco novo, assim, esse último ano que eu vim, né, investigando mais. Mas eu tô ainda... Posso te passar que eu conheço bastante coisa, assim, mas esse argumento específico, esse artigo específico eu não conheço, assim, né? Porque tem várias abordagens também. A aposta de Pascal, você pode pensar como uma família de argumentos, né? E aí vai depender como é que você constrói, que tipo de teoria de decisão você está assumindo. Por exemplo, hoje eu falei da teoria de decisão imprecisa, né? Que tem problemas por si só nos fundamentos dela, né?
Mas aqui são as extensões que eu falei, os princípios, seriam extensões naturais. Depois teria que ver se esses princípios, depois, ao fim e ao cabo, não produzem resultados ruins, né, também, do ponto de vista da ação prática, né, racional, no caso, ação racional. Né. Mas aí tem muita discussão. Mas obrigado, eu vou olhar esse artigo. Tem uma outra observação aqui do Nicholas. André, tu acha que o probabilismo radical do Jeffrey, com seu princípio de não dogmatismo, pode auxiliar a resolver problemas de tomada de decisão envolvendo contrafactuais, que, de acordo com bayesianismo padrão, eventos que não ocorreram têm valor zero? Pois é, eu não sei se o meu problema com o Jeffrey, na verdade, eu não sei nesse caso específico. Eu não gosto dessa coisa do radical, porque o Jeffrey acha que, por exemplo, não existe, não vamos falar mais de conhecimento, não vamos falar mais de crença, vamos falar só de graus de crença, porque a gente faz um monte de coisa com isso. Teoria da decisão, teoria da confirmação, um monte de coisa, não tem esse estado de crença, aceitação, no caso, né, que é. Eu não sei, mas assim, a minha suspeita com o Jeffrey, na verdade, é a teoria dele não consegue lidar bem com, por exemplo, eu acho, né, o problema de Newcomb, que aí entra fatores causais em jogo. Ou seja, eu acho que ela tem uma limitação, quando as ações têm algum tipo de impacto causal sobre o que pode acontecer no mundo. Quando acontece isso, como o problema de Newcomb, é uma versão, tem toda uma indústria sobre os problemas de Newcomb, né, eu acho que aí ela é limitada, né? Mas sobre esse problema particular, não lembro agora. O fato é que o Jeffrey, ele motiva bem e tal a teoria dele, mas eu acho que ela tem essa limitação séria, assim, né? E essa coisa de não gostar dessa noção de crença, porque eu não sei, eu sou um pluralista sobre estados oxáticos, eu acho que tem 3 modelos, aí vai ter outra discussão se é o mesmo estado mental, tudo bem. Mas tem 3 representações, né? Tem uma que é essa mais grotesca, grosseira, que é crença, descrença e suspensão de juízo, né? Que a gente fala, que a gente vê na nossa linguagem, assim, a gente usando isso, né? E tem essa também de confiança, que talvez no inglês até mais claro, né? Degrees of confidence, o pessoal fala mais, né? Confidence é uma palavra mais em inglês, em português é um pouco, pode parecer artificial, né? Grau de crença, fala grau de convicção até, né? Tem essa outra maneira, que aí tem os bayesianos precisos, né? Imprecisos, e você tem um outro que eu, por exemplo, defendo, que é os comparativistas, que você acha que as relações é essa, eu tenho várias crenças e eu tenho grau de convicção, né? Que representam às vezes incertezas, né? Também, que é do tipo, eu creio mais forte que, sei lá, meu nome é André, do que amanhã vai chover, por exemplo, em Brasília, né? Então eu tenho esses graus, e eu consigo representar ele comparativamente, mas eu não preciso assumir que eu tenho na minha cabeça graus precisos, né? Claro, são representações, né, matemáticas também que você pode fazer do bayesiano, né? E no caso, eu assumo que o comparativismo é mais básico e conecto com a teoria essa clássica bayesiana. Mas eu acho assim, eu sou diferente do Jeffrey, eu acho que ele queria eliminar a fala de crença tudo ou nada e de conhecimento. Eu não sei, acho que é um pouco radical, é uma pessoa radical, né? Eu não vejo muita motivação, porque eu acho que tem boa, tá bem baseado nas nossas asserções, nosso comportamento mesmo, nossas atitudes, nossas práticas, né, discursivas. Então, acho que eu não gosto muito. Tá bem, nós temos mais uma observação aqui. Ótima, é do Vitor. Ótima apresentação, André. Uma pergunta. Assim como a crença de valor 0 seria dogmática, não poderia subir, também a crença de valor 1 seria dogmática? Se sim, podemos dizer que em lógica epistêmica, por exemplo, quando se utilizar um operador de crença sobre proposições usualmente em lógica monotônica, se pressuporia uma crença desse tipo? Pois é, eu acho que sim, porque eu acho que a proposição Deus existe não é um tipo de proposição da qual a gente tem que ter graus extremos. Eu acho que a gente não tem que ter atitudes... Se um é certeza absoluta, né, dessa proposição, que ela é verdadeira, e se zero é a certeza da falsidade dela, vamos supor, que é isso que, quando a gente representa essas coisas numericamente, a gente quer representar, eu acho que é um dogmatismo, você não deveria assinalar esses valores. Né? Eu penso que essa proposição, que a evidência, no caso, ela é ainda, digamos assim, não garante, né, a verdade nem a falsidade. Por isso que eu penso que os argumentos mais interessantes também são probabilísticos, né? A discussão é sobre, no caso, usar ferramentas probabilísticas para ver se a hipótese de Deus existe é provável ou não. Agora, ter essa atitude já de início, de partida já, e aí, claro, aqui você pode até falar de infiltração pragmática, aqui tem uma infiltração epistêmica na teoria da decisão, porque você vai ter que botar restrições sobre digamos, as probabilidades subjetivas da gente, né? Você tem que botar restrições. E uma das restrições é essa, não ter graus extremos. Né? Então, restrições epistêmicas. Que a gente diz, por quê? Porque sua evidência não está garantindo a verdade dessa hipótese. Dificilmente a gente pensaria que é um tipo de proposição que garante, como é uma proposição do tipo 2 mais 2 são 4. Né?
Ou seja, tipicamente a gente pensaria que esse tipo sim ganharia um grau 1, né? Não sei, eu acho que seria uma forma de dogmatismo também. A princípio eu veria assim, né? Eu veria assim. Sobre a questão do lógica epistêmica, né? Usar um operador de crença, é que lá vai ser um operador que, no caso, eu não sei se... Eu não conheço tanto lógica na monotônicas também, não sei como é que seria, né? Na lógica monotônica, né, ele falou. Operador de crença propositalmente. Não é que assim, você tem... O problema é o seguinte, né? Por exemplo, eu sou um pluralista. Aí o meu problema é como é que eu conecto crença, essa atitude categórica, né? Eu creio, descreio e suspensão, como é que eu conecto isso com essa fala de graus, né? Qual o princípio que eu conecto essas duas coisas, né? Tem gente que acha, por exemplo, tem que ser um grau muito alto de probabilidade subjetiva, né? Perto de 1. Mas se for 0.9, 0.99, 0.98, você consegue gerar uma série de paradoxos aí de loteria, né? Tem paradoxo prefácio também. E aí seria digamos, uma ameaça para esse princípio de conexão, né? Entre os dois estados, né? Aí o problema é esse, quais são os tipos de princípios que conectam os dois estados, né? Ou pelo menos as duas representações, se você pensar que é o mesmo estado, também depende. Se achar que, por exemplo, crença mais básica, crença e determina grau de crença, ou grau de crença mais básico determina o seu mesmo estado mental, aí tem várias maneiras, né, de ler também. Tem a famosa tese lockeana, o princípio que diz que o seu grau de crença tem que ser racional acima de um certo threshold, por exemplo, 0.9, para que tenha crença racional. Aí você tem esses paradoxos todos. Aí tem gente que tenta formular princípios melhores para lidar com esses problemas. O fato é que tem isso, você tem esses vários modelos que tentam capturar, né, essas propriedades de crença e representar elas. O problema é o que eles estão falando afinal? Estão falando do mesmo estado mental, um estado diferente, ou são só representações, ou faz sentido falar essas coisas? Você pode pensar no fenômeno da temperatura. A temperatura a gente fala, né, de várias maneiras. Está mais quente, está mais frio. Essa é a maneira mais grosseira, né? Pode falar assim, está frio, né, mais categórico. Você pode fazer teoria, né, usar, ou seja, mensurar em termos de na escala de Celsius ou Fahrenheit e dá lá, sei lá, 30 graus centígrados. Então, analogamente, pode pensar assim, tem várias maneiras de falar desses estados doxásticos, né? O problema, afinal de contas, é representando o mesmo fenômeno ou não, né? Aí vai depender do qual princípio você tem, né? Não sei se ajudou muito ou se bagunçou mais ainda. Tá bem. Muito obrigada, André, pela apresentação.